Oi, é você! Aqui é a Gabs do blog da Gabs e hoje eu trouxe pra vocês 3 livros com viagem no tempo. Antes de eu passar a lista pra vocês, como sempre, não se esqueçam de clicar no joinha pra mim. Isso ajuda muito na divulgação do canal, se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e ativar o sininho de notificação. E, gente, tem uma coisa que eu adoro, é viagem no tempo. É meio complicado como você vai trabalhar com isso nos livros, eu sempre sou um pouquinho exigente, mas ao mesmo tempo eu também gosto de me divertir durante a leitura. Então eu trouxe pra vocês 3 livros que eu gosto bastante e que essa temática de viagem no tempo. E, gente, o que eu fiquei mais feliz quando eu fiz essa lista foi que isso que eu trouxe pra você, 2 são autores nacionais. Eu tenho buscado muito ler mais autores nacionais, quero muito trazer aqui pro canal também mais autores nacionais. Primeiro porque eu quero muito um dia ser uma dessas autoras, e segundo porque eu acho que a gente tem que valorizar demais o que a gente tem aqui. Nós temos escritores maravilhosos aqui que muitas vezes a gente acaba subestimando, não dá valor pro que a gente tem aqui. E o primeiro livro que eu trouxe pra vocês é De Volta aos 15, da Bruna Vieira. A Bruna, eu já acompanho ela há muito tempo, desde o comecinho do blog, depois dos 15. Eu demorei muito pra ler os livros dela. Esse aqui eu acabei comprando em uma promoção que teve, dessas malucas que a gente tem na internet. E ele tava num preço bem baratinho, e aí eu acabei comprando. Mas eu achava que era um livro de crônicas, né? Eu não sabia que a Bruna também escrevia ficção. Aqui nós temos a Anitta, que hoje ela mora em São Paulo, fez administração e tem uma vida bem mais ou menos. E em um determinado momento aqui, ela volta para a cidade natal dela em Minas Gerais e redescobre o primeiro blog dela. Quando ela redescobre esse primeiro blog, ela volta de alguma forma na época em que ela escrevia o blog. Então ela voltou para a escola, então ela já é uma adulta, já mora sozinha, já tem a vida dela em São Paulo, não muito glamurosa, não do jeito que ela sempre sonhou. E aí, por conta dessa redescoberta dela, o primeiro blog dela, ela relembra várias coisas, ela volta para a época da escola e tem a chance de lidar com determinadas situações de uma forma diferente. O que eu mais gostei, além de tudo, é essa sensação de nostalgia que esse livro traz. Porque eu e a Bruna, nós temos uma idade parecida e a mesma coisa com a Anitta. Então o que ela estava revivendo lá com o primeiro blog dela eram coisas que eu vivi com os meus primeiros blogs. Eu já tive vários blogs, eu contei um pouquinho isso num vídeo no meu IGTV. No Instagram do blog, que já tá aqui na tela pra vocês. Então, por conta dela falar sobre essa questão de blogs, por ela falar dessa temática de voltar no tempo da escola, enfim, eu me senti muito identificada com a Anitta. E a segunda dica que eu trouxe aqui é inclusive de um livro que também foi adaptado pro cinema e que foi uma das raras vezes em que eu primeiro li o livro, em que eu primeiro vi o filme pra depois ler o livro, e mesmo assim eu aproveitei demais a leitura, que é A Mulher do Viajante do Tempo, da Audrey Niffenegger. Eu, pra falar esse sobrenome de autor, tô ótima, né, gente? Cada vídeo é uma piada comigo falando sobrenome de autores, mas tudo bem. Nós temos a história do Henry e da Claire. Henry é um cara que, depois de um trauma, ele descobriu que ele conseguiria viajar no tempo. As imagens dele não são controladas por ele. Ao longo do livro a gente vai descobrindo como acontecem as viagens no tempo, mas não é, por exemplo, quero voltar para determinado momento da minha vida. Não, ele volta em momentos que ele não sabe, que ele não espera que aquilo vai acontecer, ele volta, normalmente por conta da adrenalina. Aqui nós temos uma ida e volta no tempo constante, na verdade. E, às vezes o livro é contado na visão da Claire, às vezes ele é contado na visão do Henry. Muitas vezes é complicado de explicar. Você lendo ou então assistindo o filme, você consegue entender. Mas muitas vezes, por exemplo, ele volta para um momento em que a Claire tinha 15 anos. Mas naquele momento ele tem, sei lá, 40. Quando ele foi visitar ela quando ela tinha 5 anos, ele já era mais velho, entende? Aqui a gente vai acompanhando como foi o romance deles, porque ela acabou conhecendo ele antes dele conhecer ela. É uma história assim bem te consome, assim. Ela te faz ficar curiosa pra saber como as coisas aconteceram, como isso chegou a determinado ponto. Obviamente tem muitas coisas diferentes no filme. O filme, eu não comentei. O filme se chama Te Amarei Para Sempre e é com aquela atriz que fez Regina George em Meninas Malvadas, sabe? Que eu nunca lembro o nome dela. Essa mesmo. E eu gosto muito dos filmes com ela. Então, assim, você acaba acompanhando aqui que esse romance vai acontecer dentro dessas mudanças no tempo, né? Dessas viagens no tempo. E eu gostei demais desse livro, eu aproveitei demais a leitura.
tanto a leitura quanto ao filme. Os dois são muito bons. Por último, mas não menos importante, nós temos Perdida, a série Perdida da Karina Ricci. Eu não tenho Perdida na minha estante, por isso ele não está sendo ilustrado aqui neste vídeo. Mas em Destinado, que é o terceiro livro da série, você tem um pouco de viagem no tempo mesmo assim. A história de Perdida se passa aqui no Brasil. Se você não conhece, basicamente uma garota super vidrada em tecnologia. O celular dela caiu, quebrou, e ela sai pra comprar outro. Só que quando ela chega nessa loja, ela encontra um vendedor muito esquisito, ela compra esse celular novo, e aí quando ela vai usar, ela é transportada pro Brasil do século XIX. E a partir daí ela comete tremendas burradas, várias coisas que você pensa, meu Deus, a menina não percebeu ainda que ela está no século XIX e isso não era comum naquela época. Claro, se apaixona por um cara maravilhoso dessa época, o Ian Clarke, tão amado. Em Perdida, você se apaixona por todos os personagens. Não sei como a Karina faz isso, gente, mas você consegue se sentir próximo e se apaixonar de todos os personagens da história. Nós temos Perdida, Encontrada, os dois narrados pela visão da Sofia. Nós temos Destinado, que é narrado pela visão do Ian. Nós temos... esqueci o nome. Prometida, que é narrado pela visão da irmã do Ian, a Elisa. Nós temos um quinto livro que eu ainda não li, que é Desencantada. Vai contar a história, vai narrar a história de uma amiga da Elisa, a irmã do Ian. Ainda não li Desencantada, que espero ler logo. Tive boas avaliações desse livro. Basicamente, as viagens no tempo acontecem nos 3 primeiros livros, tá? Os demais são consequências desses outros 3 livros, mas eu indico eles da mesma forma. Então, fica aí uma indicação de um livro com um combo de mais 2 de viagem no tempo e mais 3. Não tem viagem no tempo, mas é consequência dessa viagem no tempo que a Sofia fez lá no primeiro livro. Esse vídeo foi um vídeo sem roteiro, um pouquinho atrapalhado, divertido, vamos combinar? Não se esquece de clicar no curtir aqui pra me ajudar no crescimento do canal, se inscrever se você ainda não é inscrito e também de me seguir nas redes sociais. Lá eu compartilho um pouquinho mais da minha leitura dia a dia, a gente fica mais pertinho. E comenta aqui embaixo se você tem alguma indicação pra mim de livro com viagens no tempo. Eu não li muitos e eu gosto muito dessa temática, então me escreve aqui embaixo qual livro você leu que tem viagem no tempo e que eu preciso ler. Um beijo pra você e até a próxima. Tchau!